E aí pessoal, tudo bem? Então, voltando aí, vamos conversar agora sobre a unidade 8, que é o Laboratório de Manutenção e Montagem. Essa videoaula ela vai existir em duas partes, tá? A primeira a gente vai dar uma olhada nos slides, que eu quero mostrar algumas imagens para vocês, e depois a gente vai utilizar alguns softwares, tá? Esses softwares eles vão ajudar, né, vocês, principalmente pessoas que não têm um computador em casa para mexer, fuçar, né? Eles são softwares interessantes que a gente vai conseguir analisar tipos de erro, né? Analisar ou montar um computador do zero, então é bem legal. Mas primeiro a gente vai começar aqui nos slides, tá? Falando sobre o laboratório de manutenção e montagem, tá? Unidade 8, e a gente vai começar falando sobre as principais ferramentas, tá? O que a gente precisa, né, na hora de fazer uma manutenção? Detector de voltagem. O que é um detector de voltagem? Essa ferramenta é sensivelmente importante para checar a voltagem em cabos ou soquetes que estão sendo manipulados durante uma operação, né? Então, quando a gente está utilizando de energia elétrica, é legal ter um detector de voltagem para a gente saber, principalmente se não tem identificação qual voltagem a gente está utilizando. As chaves Phillips, dentro da apostila a gente conversa sobre outras chaves, né? Mas a chave Phillips realmente ela vai ser a chave que vai te ajudar muito na manutenção de computadores, que é o padrão. Geralmente os computadores, né, as placas-mães, os HDs, eles utilizam parafusos que a chave Phillips vai conseguir, né, desparafusar o parafuso, enfim, como a gente viu nas aulas práticas. Pulseira antistática, muitos de vocês vão falar, mas professor, você não utilizou pulseira estática, né? Inclusive eu falei, acho que isso na aula, né, de manutenção ali, preventiva, acredito que eu falei, né? E o que é a pulseira estática? Ela possui um resistor, né, acoplado em uma série para alimentar a corrente de curtos elétricos, né, para o usuário com o mesmo, protegendo o usuário, né, caso o mesmo venha a tocar em algum componente energizado. E aí um pouquinho de aula de física, né? Sabemos que existem dois tipos de energia, né? Aqui a gente conversou nos estabilizadores, quando eu falei para vocês que a gente vem corrente alternada, né? Lá do poste para nós. A corrente alternada é aquela corrente que ela alterna, né? Ela não é contínua. Então a corrente alternada, de onde que ela vem geralmente? Da rua para nós. É aquela corrente que tem o 110 e o 220, beleza? E o que é corrente contínua? A corrente contínua é aquele tipo de energia elétrica que a gente tem nas baterias, pilhas. Você já tomou choque com corrente contínua? Não, né? Então ela é uma energia estática, tá? O nosso corpo produz energia estática também, né? Vocês podem colocar experimentos aí de energia estática no Google, que vocês vão ver coisas interessantíssimas com o cabelo, né? Então, o nosso próprio corpo ele tem um tipo de energia. E esse tipo de energia ele pode ser passado para a placa-mãe e pode dar um curto. Então, por isso que é interessante utilizar pulseira antistática. É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então, por isso a gente recomenda que utilize as pulseiras antistáticas, tá? Como medida de segurança. Aí eu coloquei um alicate, tá? Aquele alicate de corte mesmo, que a gente possa precisar para remover um lacre, enfim. Os multímetros, que a gente pode testar os componentes, tá? Inclusive com o multímetro a gente consegue também testar a voltagem. E pinças. Hoje em dia pouco se usa pinças, mas eu coloquei porque pode ser que vocês peguem um computador muito antigo e precisem tirar do HD algum tipo de flatzinho, alguma coisa, então as pinças pode ser que seja necessário, tá? E aqui local ideal para manutenção. Pode ser que você já seja da área, falar, Eric, mas você é maluco, a gente pode fazer manutenção em qualquer lugar. Realmente, a gente pode ter uma mesa e fazer a manutenção em uma mesa, jogar o computador na cama, né, e fazer ali mesmo, mas o ideal é que nós tenhamos um local apropriado para fazer essa manutenção, né? Então eu peguei essa imagem aí na internet, né? Ela é uma mesa e ela é própria,
para manutenção de computadores. Por quê? Vocês vão ver depois ela montada, mas aí a gente já tem uma noção de que nós temos um espaço, né, para uma pessoa ficar sentada aqui, tá? Ou em pé, ela pode trabalhar sentada ou em pé. Tem um local para as pernas, né, da pessoa entrar e ir olhando o slide, tá? Tem já um espaço da energia elétrica, então ali a gente já pode ligar um computador, um monitor e ver o funcionamento. E em cima também, tá? Então aqui tem a bancada onde a gente pode colocar as ferramentas, né? A gente vai ver que daqui a pouco onde as ferramentas ficam, tá? Ó, então aqui ela já está montada, então a gente já tem uns recipientes de colocar as ferramentas, aqui o local de colocar o computador, a parte de solda ali, né, as ferramentas, então ele aí já é montadinho, tá? E os parafusos, eu coloquei alguns exemplos para vocês, exemplos que são mais utilizados, tá? Esse primeiro aqui, o primeiro, aí vamos olhar aqui para o slide, o primeiro aqui, o parafuso, ele é o mais comum que vocês vão encontrar. Geralmente a gente utiliza ele para, né, parafusar o gabinete, a parte externa do gabinete, as cases, tá? O segundo aqui a gente, e HD também, o segundo aqui a gente é comum, muito comum utilizar onde? Em placas-mães, tá? Então esse daqui e esse segundo aqui é muito comum a gente utilizar nas placas-mães, tá? Podemos utilizar no HD também? Pode, mas ele é mais comum para as placas-mães, para a gente parafusar as placas-mães e as fontes. Então aqui a gente também tem um exemplo, né, dos tamanhos dos parafusos. Olha lá. Aqui a gente tem o de 6, o de 5, o de 4. Então a gente pode ver aqui, né, o de 6, que é esse daqui, do exemplo que eu falei para vocês, ele é mais utilizado nos gabinetes, né? Então é isso. Finalizando essa parte, nós vamos agora para o software, tá? Então vamos lá. E aí eu vou utilizar aqui o computador mesmo para isso, tá bom? Pessoal, voltando como prometido, então estamos aqui na frente eu estou na frente do monitor e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a instalação do software de montagem e de manutenção ali, que a gente pode detectar erros no computador, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos 3 pastinhas, eu vou disponibilizar esse link para vocês na apostila, para vocês fazerem o download, tá? E aqui nós vamos ter as 3 pastinhas, tá? Primeiramente vamos utilizar o de montagem, então o que a gente vai precisar fazer? Baixar o Google Chrome Portable e esse simulador de montagem aqui, tá? E o Google Chrome, por quê? O simulador de montagem ele é um pouco antigo, então a gente precisa utilizar um navegador antigo que rode o Flash corretamente. Hoje em dia os navegadores atuais eles não rodam o Flash como deveriam, tá? Por uma série de fatores que eles estão atualizando mesmo essa parte, então o Flash vai ficar inutilizável daqui a pouco, tá bom? Então depois de baixado, vocês vão extrair, então aqui na minha pastinha documentos, eu até criei uma pastinha aqui manutenção, eu já até extraí os 2 arquivos, Google Chrome Portable e simulador de montagem. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o navegador, né? Tem que fechar todos os navegadores, tá? E vamos ativar o Google Chrome Portable, tá? Clicando aqui 2 vezes. Então vamos voltar, a gente abre a pastinha, Google Chrome, e abre o Google Chrome, tá? Ele vai abrir aqui bonitinho e fechou. Depois disso você fecha o navegador, tá? Não precisa deixar ele aberto não. E aí vamos em simulador de montagem. Vamos aqui e vamos aqui em index, tá? Abrimos a pastinha e vamos em index, que é a página inicial, principal aí da nossa aplicação. Então vamos aqui em abrir com, e aqui a gente escolhe Google Chrome Portable. Veja que abriu as opções para mim. Se não abrir para você, você vai ter que vir aqui, ó, escolher outro aplicativo. Aí vai lá embaixo, no caso do Windows 10, e vai em mais aplicativos, vai aqui em procurar outro aplicativo nesse PC, e aí você vai atrás no caminho de onde você salvou o seu Google Chrome Portable, tá? No meu caso eu coloquei em documentos, né, em Google Chrome Portable, e aqui, tá? Mas no meu caso já está aparecendo ali porque eu já fiz uma vez. Então vamos lá, abrir com Google Chrome Portable. Sim. E aí ele já vai abrir no ambiente do simulador, tá? Que é um simulador da Cisco muito legal, que a gente pode treinar a montagem, tirar a peça, colocar, tá? Sem necessariamente ter o computador à mão na massa, tá?
Aqui a gente avança, que ele dá um tutorialzinho de como utilizar, mas eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Aqui ele tem os passos, né? Aqui, ó, instalando a placa-mãe, né? Drivers, os cabos. Então tem o passo a passo. Mas como nós estamos aprendendo, vamos começar do começo, né? Então vamos começar do primeiro item. E aí como é que funciona o software como um todo? A ideia aqui é que eu ensino vocês a mexer no software, mas que vocês mesmos façam sozinhos. Então eu vou ensinar essa primeira parte, tá? E vocês em casa vão treinando aí, tá? Então como é que funciona? Como eu falei para vocês, aqui a gente entrou na primeira parte, então tá bem cru, pode ver que só tem um gabinete. E aí tem aqui embaixo, né, dessa animação, nós temos as peças que nós podemos inserir no computador. Todas elas, na verdade, né? Até o final, ó. Todas elas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inserir essas peças no nosso gabinete, tá? Então você pode, eu vou começar aqui, ó, pela fonte. Então eu já seguro, ó, é só segurar e arrastar. E tem um jeito correto de colocar a fonte, né? Se você tentar, ó, o jeito errado fica o X. Então tem um jeitinho certo de colocar a fonte para funcionar. E aí vocês vão testando, tá? Depois disso, ele dá aqui os passo a passo, mas é só vocês seguirem aqui, ó, que é o parafusinho. Ok, então essa parte a gente terminou. Então a gente pode ir para qual? Ficou verdinho aqui. A gente pode ir para Motherboard, que é a placa-mãe. Clicamos aqui. E aqui já aparece mais específico a placa-mãe. Então ele está pedindo para eu inserir o quê? A CPU, né? Então eu vou jogar aqui. Também tem o jeito correto de colocar a CPU. Opa. Colocar a CPU, fechar o socket, né? E fechar o... e trancar, né? Trancar a parte de segurança do processador, tá? O que mais falta na placa-mãe? Falta a gente inserir as memórias RAM, né? Os módulos. Então eu vou aqui, mesma coisa. Vou inserir os módulos de memória RAM. Aqui no caso são dois módulos, né? E também trancar aqui, ó. Tem que clicar aqui para ele fechar bonitinho. Mesma coisa o outro módulo. Vamos trancar aqui. Fechou. O que falta colocar no processador? A pasta térmica, né? Então a gente vai com a seringuinha aqui, colocar a pasta térmica. Tá? E depois, logo em seguida, o cooler. E também fechar os parafusinhos que fazem o dissipador ficar preso na placa-mãe. E aqui a gente vai colocar o dispositivo de energia que alimenta o cooler, tá? Para o cooler girar. Perfeito, fechamos aqui até aqui a placa-mãe. Vamos para os adaptadores, né? As placas externas, tá? As placas adaptadoras, desculpa. Então a gente pode colocar aqui uma placa wireless. Lembrando que sempre depois a gente tem que parafusar, né? Colocar uma outra plaquinha aqui, parafusa. Uma placa de vídeo, olha que legal, tem até placa de vídeo, ó. Uma placa de vídeo, vamos parafusar. E acabou, né? Aí vamos para os drivers, né? Que é HD, o dispositivo flop nem usa mais, né? Mas, então tem o HDD, vamos colocar o HD. Olha que bonitinho. Vamos parafusar o HD. Agora vamos colocar o driver, né, de DVD. Nossa, acabou já? É só um. Ah, o HDD primeiro, tá certo. Agora os drives externos, né? Então ali a gente estava colocando os drives internos. Então vamos colocar os drives externos, que são o flop e o de DVD e CD, né? Hoje em dia a gente nem utiliza mais flop, mas parafusar, parafusou, flop drive, parafusa também. É bem intuitivo, viu, gente? A gente só arrasta e solta. E agora vamos instalar os cabos internos, tá? Cabo IDE, que é o cabo responsável por transmitir os dados, né? Então a gente vai ligar onde? Esse aqui. A gente vai ligar no... Opa. Seleção finalizada. Vamos instalar o outro. É porque um vai ser para o... provavelmente para o HD e o outro para o flop, né?
Aqui a gente vai instalar para os dados, né? E aqui vai ser para o... um é para o flop e um é para o drive de DVD mesmo, né? Beleza. Agora o SATA, que é o... Provavelmente vai ser para o HD. Olha, até que não é tão antigo assim, hein? Esse HD não é tão antigo assim, já é SATA, ó. Colocou o SATA, acabou. Beleza? Vamos ver se falta mais alguma coisa. Aqui nós terminamos já, né? Terminamos. Ah não, falta mais cabinhos, ó. Falta a gente alimentar o coolerzinho que fica aqui do lado, ó. Tá vendo esse cooler que fica aqui, que ele ajuda na refrigeração? Também falta ele. Vamos alimentá-lo. Ligando na placa-mãe. Falta mais o que? Falta também os cabos de energia da fonte, né? A gente precisa alimentar a fonte. É que não dá para enxergar direito, mas ele tá aqui, ó. Não dá para ver direito, mas é o cabo de 24 pinos, né? Que a gente alimenta a placa-mãe, tá? Falta a gente alimentar o processador também, com de 4 pinos. Sempre lembre da presilhinha, tá vendo? Uma presilhinha aqui, com a presilhinha aqui. Encaixou. Vamos alimentar o nosso disquete. Desculpa, nosso drive de DVD já foi. Vamos alimentar o flop. Né? E vamos alimentar o nosso HD. Prontinho, acabou. Ah, ele desabilitou meu SATA. Ah, acho que eu apertei sem querer. Vamos colocar de novo, não tem problema. Lembrando que ele tem um desenho, né? Se você jogou teatro, você vai entender o que eu estou falando. É só encaixar. Se não entrou sem nenhuma força, não force, tá? Então terminamos aqui a parte dos cabos internos. Vamos para os cabos externos, né? Então, antes de tudo, vamos fechar o gabinete, né? Vamos parafusar o gabinete. Agora vamos inserir o cabo, né? Aqui no caso é um DVI, mas pode ser um VGA, HDMI, depende muito do seu uso aí, tá? Vamos inserir o teclado, é bem completinho mesmo, pessoal, esse software. Até os periféricos a gente pode estar trabalhando, tá? Vamos inserir aqui. O que? USB. Também até o USB. Será que eu vou errar o USB aqui também? Não, foi de boa. O cabo Ethernet, que é o cabo de rede, né? Responsável pela comunicação com a internet e a rede local. Também temos, lembra que a gente instalou uma placa wireless, então a gente pode ter Wi-Fi também no computador. E a energia. Vamos inserir o cabo de energia. Olha! E temos o computador aí perfeitamente funcionando. Olha que legal, hein? Show! Então é isso, gente. Esse é o software, né, da Cisco de montagem. Então com ele nós podemos, mesmo sem um computador, já ter alguma prática ali, né, se você não tiver um computador ali com mão na massa, né, para pegar a mão na massa, tá? Agora vamos voltar no nosso navegador. Deixa eu baixar aqui o da Intel. O da Intel é meio que um joguinho, é até legal de... Só a gente clicar aqui, eu não tinha baixado o da Intel ainda. Vamos baixar o da Intel, só um minutinho. Então, o da Intel é legal que ele é até um joguinho, você faz pontos, até para você brincar, se você tiver algum colega que gosta de computador também, tá? Esperar o download ali, que ele gosta de computador também, então você pode até brincar com ele. Eu não vou chegar até porque demora muito, o joguinho é demorado, né? Leva uns 30 minutos para você ganhar todos os pontos, enfim. Então, para não ficar muito longa, eu vou só mostrar como é que funciona e vocês brincam aí da casa de vocês, tá? Vamos aguardar o download e eu já volto. Prontinho, gente, já baixou aqui, ó. Ele não é tão pesado assim, não fiquem assustados. Então vamos aqui, abrir pelo WinRAR, né? Ele veio compactado e eu vou executar a aplicação exe. Tá, e aí já começou o joguinho, olha que legal. Ó, Intel. O software foi desenvolvido pela Intel, tá? Um simulador de defeitos. Tá, e é um joguinho. Então vamos lá aqui iniciar jogo e vamos esperar. E aí eu vou explicar como é que funciona, e como eu falei que é muito longo,
se a gente for fazer tudo, vai demorar muito tempo, então peço que vocês estudem na casa de vocês, eu vou só mostrar como é que funciona e a aula vai terminar, tá? Porque ele é muito longo mesmo. Então vamos lá. Primeiro, a gente sempre vai ter um sintoma, que é o que o software vai dizer pra gente, ó, o computador está assim. Então, geralmente é o que acontece quando a gente precisa arrumar um computador, né? A gente tem um defeito e precisa saber a solução. Algumas vezes tem informações adicionais, outras não. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sintoma e não tem informação adicional. Mas qual que é o sintoma? O computador tem um drive de disquete, mas o SO não reconhece o drive. O drive A não aparece dentro do SO. SO, gente, é sistema operacional, tá? Então, se vocês verem essa sigla, é sistema operacional, tá? Então, o que pode ser? Aí aqui em cima nós temos aquilo que a gente pode jogar, o que a gente pode brincar e saber o que é. Como eu falei para vocês, de repente o erro pode estar no software e no hardware, isso lá em manutenção de computadores lá no começo, né? Então por isso que a Intel separou aqui o software do hardware, tá? Então isso pode ser um problema de software ou de hardware, eu não sei ainda, vamos descobrir. Tá? Então o computador tem um drive de disquete, mas o SO não reconhece o drive. O que pode ser? Então o que acontece? Lembrando que sempre quando a gente for mexer no hardware, o computador tem que estar aqui desligado. Então se eu vou supor que é o drive que está com problema, então ó, tem aqui um problema. Assim que a gente passa, ele já mostra aqui, tá vendo? Ó, substitui o drive disquete por outro. Então esse pode ser um dos problemas, o drive de disquete está com problema. Então vamos substituir? Então a gente clica, lembrando que para mexer no hardware, sempre tem que estar desligado a máquina, tanto aqui quanto na prática, né, no físico, tá? Então vamos tentar substituir, vamos ver se é isso. Boa tentativa, aí ele dá um feedback, né? Boa tentativa. Um defeito no drive set poderia fazer com que ele não fosse detectado pelo SO, mas você trocou o drive e o problema continua. Então, às vezes, a gente está no caminho certo, mas ainda não é o caminho, né, 100%. Então, vamos tentar novamente. Então, ó, já ficou cinza, a gente já sabe que o drive não é. Então, o que pode ser além do drive? Aí, se a gente for passando, veja que ele substituiu de fazer uma limpeza, substituir. Pode ser um problema no software. Então, vamos ligar a máquina. Vamos ver aqui. Reinstalar o sistema operacional, reinstalar os drives dos dispositivos também pode ajudar. Se a gente reinstalar, eu sei que os disquetes não existem mais, né, gente? Mas ele é um drive como qualquer outro, então reinstalando os drivers pode ser que funcione. Vamos tentar reinstalar os drivers. Realmente, um problema no driver do drive de disquete poderia fazer com que o seu não detectasse, mas você não consegue nem reinstalar o drive porque o drive de disquete nem aparece na lista de hardware do SO. Então vejam que ele deu um caminho, mas ele falou, ó, não é isso. Nossa, esse problema aqui tá embaçado, né? Vamos testar. Então o que a gente... Vamos verificar as configurações do drive do disquete no setup? Né? Vamos tentar. Parabéns, você acertou, finalmente, na terceira tentativa, tá vendo? A gente é brasileiro, não desiste nunca. Parabéns, você acertou, apesar do drive disquete estar fisicamente instalado, ele não estava configurado no setup. O que é configurado no setup, gente? É configurado lá na BIOS, né? Por isso, era como se ele não existisse para a placa-mãe, consequentemente por SO, tá? Então, acertamos o primeiro, a gente já ganhou uns pontinhos ali, tá vendo? E aí tem outros, e assim vai, tá? Lembrando que para usar o software, o computador tem que estar ligado, para se utilizar do hardware, o computador tem que estar desligado. Tá? Então, aí acabamos a nossa unidade 8, legal, então joguem bastante esse joguinho, é muito legal, vai exercitar a nossa mente em relação a problemas de computador que possam surgir, tá? Então é isso, até mais, até a próxima aula.